Quando se fala em transporte público, logo é possível pensar em mobilidade, melhoria nas condições de vida dos centros urbanos e do cidadão, menos emissão de carbono e combate à poluição, entre tantos outros benefícios. É um direito constitucional que deve ser ofertado a todos. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o direito dos usuários de transporte público, a regulamentação do setor, responsabilidades e as consequências quando não é repassado um serviço de qualidade, entre tantos assuntos que envolvem o tema. Mas antes de começarmos, vamos ver o que diz a nossa Constituição. A Carta Magna diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Diz também que o Estado promoverá a defesa do consumidor. Sobre o tema, eu converso agora com Rafael de Lázari, advogado de Direito Constitucional, e com Leonardo Rodrigues de Godoy, advogado de Direito Civil. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. Doutor Rafael, de modo geral, quais são os direitos dos usuários de transporte público? Olá, tudo bem? Bom, espero encontrá-los bem, em paz. Muito obrigado pela gentileza do convite. Veja, você precisa entender que o transporte público, ele encontra amparo constitucional em vários pontos, né? Em vários aspectos. O transporte público, ele pode ser visto sobre a ótica da proteção da defesa do consumidor, mas ele pode ser visto também sobre a proteção como um direito fundamental da espécie, direito fundamental social em si. E aí a Constituição diz que os serviços públicos, né, e o transporte público é uma espécie de serviço público, vai ser prestado ou pelo Estado ou pela iniciativa privada, né, a iniciativa privada atuando em colaboração com o Estado. E aí nós temos leis regulamentadoras dos serviços públicos que por sua vez, se aplicam aos transportes públicos. E aí nós podemos falar, por exemplo, em pontualidade, em continuidade, em modicidade das tarifas, em oferta de serviços, transportes cada vez mais atuais, né, com melhorias nas condições, no bem-estar de quem efetivamente utiliza. Então, a nossa Constituição e a legislação infraconstitucional são extremamente protetivas nesse aspecto dos serviços públicos, e os transportes públicos se inserem rigorosamente nessa ótica. Doutor Leonardo, e qual órgão aí define as regras do serviço público? Estados e municípios também têm essa prioridade aí? Sem dúvida. Como o doutor Rafael pontuou muito bem, a Constituição Federal é o nosso ponto de partida para entender essa regra de disciplina do transporte público. Ela começa traçando, primeiramente, as competências da União, que vai explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão o transporte estadual e internacional. Por outro lado, aos estados vai caber a disciplina, a ordenação do transporte intermunicipal de passageiros, e aos municípios vai caber regular e legislar, traçar regras sobre os serviços de transporte de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem, inclusive, caráter essencial. Doutor Rafael, e apesar da gente saber que todos temos direito a um transporte público de qualidade, nem sempre a gente sai satisfeito. Quais são as principais reclamações do usuário do transporte público? As reclamações são bem variadas, né? A gente pode aglutinar essas reclamações como, por exemplo, superlotação, desabastecimento de linhas e de quantidade de veículos necessários, por exemplo, ônibus, em uma determinada linha, questões relacionadas à modicidade da tarifa, né? Ou a falta dela, digamos assim. Também existe a própria reclamação referente ao direito de greve, que, muito embora exista, ele precisa ser regulamentado, né? Porque o transporte público, ele é um serviço considerado essencial. E como ele é essencial, você precisa manter certos percentuais de transporte público em funcionamento. Então, os consumidores tendem a reclamar bastante do quê? Olha, um belo dia, os motoristas, uma empresa resolve fazer greve, isso não é devidamente comunicado, não é adequadamente, ostensivamente comunicado. Você chega lá, por exemplo, no seu ponto de ônibus,
e o carro, o veículo que você está esperando não passa, né? Porque você descobre da pior forma possível que há uma greve acontecendo. Então, isso entra no rol de reclamações. E onde que o cidadão pode fazer uma reclamação, doutor Leonardo, se ele não ficar satisfeito? Bom, as reclamações elas podem ser dirigidas aos diversos órgãos públicos e também nas ouvidorias das próprias concessionárias e permissionárias do serviço de transporte. A título de exemplo, nós podemos sempre procurar as associações de defesa do consumidor, temos aí também os juizados especiais do Poder Judiciário, que sempre estão disponíveis para atender a população e, claro, sempre se socorrer do Poder Judiciário para que possa ver resolvidas as suas demandas. E a nossa produção recebeu uma pergunta de telespectador. Vamos ver? No transporte público, quem tem direito à gratuidade? Doutor Leonardo, vale para quem essa gratuidade? Bom, existe uma tensão entre os usuários que querem pagar pouco ou não pagar e, por outro lado, os transportadores que alegam a necessidade de receber um valor justo pelas tarifas. O doutor Rafael comentou aí do princípio da modicidade que norteia os serviços públicos, e aí, dentro desse contexto, a gente vai investigar quem é que será que tem direito à gratuidade, né? O ideal seria que todos tivéssemos gratuidade, mas dentro desse contexto que eu comentei, a gente parte sempre da Constituição Federal, e a Constituição Federal, lá no seu artigo 230, parágrafo 2º, diz que os maiores de 65 anos têm a garantia da gratuidade nos transportes coletivos urbanos. Ou seja, a gente vai ter que buscar na legislação vigente. Explorando um pouquinho mais, a gente verifica que existe uma resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres que prevê a gratuidade também para crianças de até 6 anos não completos que não ocupem um assento. Então, a criança vai sentada no colo do pai, da mãe, ou da avó, do parente, e não precisa pagar. Mais especificamente, cabe a nós entender em cada esfera da nossa federação como é que é regulamentado isso. Então, o município pode e tem competência, como nós vimos, para poder estipular gratuidades. Vou dar alguns exemplos. Aqui em São Paulo, nesse momento, as pessoas acima de 65 anos não pagam. Antes era acima de 60, né? Crianças também de até 6 anos não pagam. Estudantes da rede pública, ensino médio, fundamental, profissionalizante, policiais militares. Então, cada município vai poder regulamentar aí no âmbito da sua atuação. E informação, doutor Rafael, é uma coisa básica. A gente conta ali com aquele percurso que já sabe que o ônibus faz. Se a empresa for alterar tanto o percurso quanto o número de ônibus que passam por ali, ela tem que avisar, tem que deixar um aviso público, por exemplo? Toda comunicação, toda informação é absolutamente salutar, né? O doutor Leonardo, eu vou apenas complementar o que ele falou de uma forma brilhante, muito bem, né? O usuário, ele tem esse poder-dever nas suas mãos. É fundamental que as pessoas entendam isso, né? Então, por exemplo, o usuário, ele pode reclamar para as agências reguladoras. O que são essas agências reguladoras? São autarquias especiais que atuam com essa finalidade de controlar, inclusive, a qualidade na prestação do serviço, né? Então, o usuário ele pode comunicar às agências reguladoras, o usuário pode comunicar os órgãos públicos municipais, como a prefeitura, o usuário pode comunicar a Defensoria Pública, pode comunicar o Ministério Público, para que, se for o caso, o Ministério Público ajuste, inclusive um TAC, ou um termo de ajustamento de conduta, ou um compromisso de ajustamento de conduta, pode comunicar diretamente ele, o usuário, diretamente ao Poder Judiciário, através de uma ação popular, por exemplo. Então, assim, existem vários direitos, várias possibilidades do usuário reclamar
a melhor utilização dos serviços públicos, consequentemente, dos transportes públicos, tá? Então, essa questão da informação se insere, inclusive, dentro dos princípios que regem os transportes públicos. Tudo deve ser informado. Então, vou dar 2 exemplos. Da mesma forma que a empresa deve informar ao usuário eventuais alterações de linha, de rota, de quantidade de carros, né, que vão abastecer uma determinada localidade, o usuário também tem o dever, presta atenção, o usuário também tem o dever de comunicar se eventuais irregularidades estiverem acontecendo naquele transporte público. E antes de chamar o intervalo, vamos a mais uma pergunta de telespectador. No caso de greves, existe alguma determinação específica para paralisação? Doutor Rafael, o senhor já falou aí que a greve é sempre um motivo de reclamação. Agora, tem que ser mantido um número mínimo de ônibus aí, circulando, de táxis, do que seja? Nós temos uma lei que regulamenta o direito de greve, notadamente na iniciativa privada, no âmbito privado, Lei 7783, de 89. Então, o que essa lei faz? Ela tenta construir condições para o movimento grevista legítimo. Tem direito de greve? Tem. Mas você tem que conciliar, por exemplo, que os trabalhadores precisam voltar para suas casas, precisam ir para o seu trabalho, para o seu serviço. Então, reitero, isso é o que pode configurar ou não uma greve legítima, do tipo, olha, você tem direito de greve, você pode manter, por exemplo, os ônibus na garagem, né, os funcionários querem reivindicar melhores condições salariais, existe esse direito, mas você vai ter que rodar, por exemplo, com 30% da frota, 40% da frota, 50% da frota, e isso aí vai ser mensurado a partir da necessidade do serviço para evitar o caos urbano, né? O transporte público se insere dentro do contexto, inclusive, das cidades, né? Então, em prol da função social das cidades, ter um transporte público adequado também é imprescindível. Então, o movimento grevista, ele é legítimo, mas ele precisa ser regulamentado exatamente para evitar esse caos, né? Esse estado de desordem que o movimento grevista pode ocasionar, se não for bem ajustado de comum acordo entre as partes. Bom, nós vamos continuar o nosso bate-papo daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre transporte público e o direito dos usuários desse serviço. A regulamentação do setor, responsabilidades e consequências quando não é repassado um serviço de qualidade, entre tantos assuntos que envolvem o tema. E eu continuo conversando com Rafael de Lázari, advogado de direito constitucional, e com Leonardo Rodrigues de Godoy, advogado de direito civil. E nós vamos ver agora uma reportagem aqui da TV Justiça sobre furtos e roubos no transporte coletivo, que são muito comuns no Brasil. Para Manuel, ficar na função de cobrador não é fácil. A mudança de profissão é algo praticamente certo. Essa vontade tem explicação. Em 12 anos de profissão, foram 3 assaltos sofridos. E o detalhe, todos aconteceram num curto espaço de tempo. O bloqueio que o Manuel criou foi tão grande que toda vez que chega um passageiro desconhecido, ele acha que pode ser vítima de novo. Já aconteceu de um rapaz entrar dentro do ônibus, pegar uma mochila e botar no chão. Na hora que ele pegou aquela mochila, ai meu Deus, ele vai me assaltar de novo. Meu Deus, aí eu já entrei meio que em pânico. Antigamente eu não tinha medo antes desses assaltos, a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, né? Aí quando acontece, a gente começa a criar um medo, a gente começa a ver as pessoas que passam na roleta, todo horário sempre aquelas mesmas pessoas. Aí quando entra uma pessoa diferente, com vestes diferentes, a gente já fica apreensivo, já fica nervoso e tal. Eu tenho medo, né? Mas prefiro manter a calma. Manuel já foi abordado com facas e revólveres. Num dos assaltos, viu todo mundo ter que deitar no chão. E o ônibus estava tão lotado que não tinha mais espaço para ninguém. Então acho que eles anunciaram o assalto e o povo não percebeu. Aí eles foram para a porta do meio e dispararam 2 tiros. Aí foi que todo mundo entrou em pânico, aí eles mandaram todo mundo deitar no chão. Todo mundo deitou no chão, eu fiquei com as mãos para cima. E nesse dia eles não me levaram nada, mas o celular dos passageiros, dinheiro, eles levaram muitas coisas.
O ônibus em que o cobrador costuma trabalhar possui câmeras de segurança, mas nem sempre elas identificam os criminosos ou porque estão desligadas ou quebradas. Doutor Leonardo, na questão da segurança aí do passageiro, quais são as responsabilidades das empresas de ônibus, por exemplo? Bom, o contrato de transporte, ele é um contrato de responsabilidade objetiva. Ele é regulamentado pelo Código Civil e lá no seu artigo 734, ele estabelece que o transportador deve transportar de maneira incólume o transportado. E aí, em caso de danos, deverá o transportador responder civilmente por aquele prejuízo causado às pessoas transportadas, suas bagagens. E existe aí nesse próprio dispositivo a única ressalva, que é a existência de uma excludente de responsabilidade, que no caso é a força maior, caso fortuito, que afastaria a responsabilidade do transportador. Se a gente for aprofundar um pouquinho mais, a gente prossegue na leitura do próprio Código Civil e o seu artigo 735 vai dizer que a responsabilidade do transportador só será excluída se ficar comprovado, então, que a conduta danosa era completamente independente da relação da sua atividade com os riscos inerentes. A jurisprudência nacional, ela tem oscilado um pouco quando a gente trata da responsabilidade do transportador nos eventos de furto ou roubo. Mas o Superior Tribunal de Justiça, ele vem reconhecendo que a existência de roubo dentro do ônibus configura a hipótese de fortuito externo, por se tratar de um fato de terceiro, independente da atividade do transportador. Então, em tese, a existência de um roubo ou de um furto dentro do transporte ou durante o contrato de transporte não seria de responsabilidade da empresa transportadora. Entretanto, é preciso que a gente ressalve que existe o dever do transportador de minimizar esse risco. Doutor Rafael, e entre as obrigações aí das empresas, está, por exemplo, instalação de câmeras eletrônicas que podem inibir os furtos e roubos ou alguma medida extra de segurança? Que fique claro que quando a gente trata de transportes públicos, nós estamos na incidência concomitante de vários diplomas, porque são relações muito interessantes que movem os transportes públicos na maioria dos casos, né? Então, existe, por exemplo, uma relação entre o poder público e quem vai prestar o transporte, quando é uma concessionária, por exemplo. Existe uma relação entre quem está prestando o serviço de transporte e o seu usuário, e vai incidir, por exemplo, uma relação de consumo, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, eu tenho um arcabouço normativo protetivo. Eu pego, por exemplo, a Lei 8987 de 95, que regulamenta concessões e permissões. Eu tenho o próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e os direitos, eles se comunicam, assim como os deveres. E entra nessa lógica o direito à segurança, né? O direito de você entrar no transporte público e se sentir seguro de que você vai ser levado no seu devido trecho, no seu devido caminho, do início ao fim. Então, é óbvio que, para fins de aumento da segurança, a instalação de câmeras, né, ela confere maior possibilidade de responsabilização posterior de quem eventualmente tenha praticado um crime. E que fique claro que eu não estou falando apenas de furto e de roubo. É claro que esses são os crimes mais comuns, mas eu estou falando de mais coisas. Eu estou falando, por exemplo, de questões de crimes de natureza sexual, de eventuais, eu vou falar de uma forma assim, um apalpando o outro indevidamente, né? Fazendo coisas absolutamente abjetas, desprezíveis dentro do transporte público. Então, esse contexto ajuda o quê? Na responsabilização, na identificação. E se acontece um acidente, por exemplo, doutor Rafael, em que o motorista deu causa a esse acidente, seja por imprudência, por negligência, a empresa também é responsabilizada? O que a gente estuda classicamente em modalidades de responsabilidade civil, e notadamente responsabilidade civil do Estado, seja para quem esteja no papel próprio de Estado, ou atuando como se Estado fosse, a gente fala assim, na responsabilidade de quem presta o serviço.
né? Então, a responsabilidade vai ser da empresa, da concessionária. E depois, se for o caso, em casos de dolo ou culpa, uma ação regressiva contra o funcionário propriamente causador do dano. E uma nova lei que entrou em vigor em janeiro de 2022, Lei 14.298, determina critérios mais rigorosos às empresas de ônibus interestaduais ou internacionais. Doutor Leonardo, quais são as mudanças aí trazidas por essa lei? Flávia, as alterações, elas giram em torno do regime de outorga desses serviços de transporte rodoviário coletivo, interestadual ou internacional de passageiros. Essa outorga, ela deverá considerar, sem prejuízo de outros requisitos previstos em lei, a exigência da comprovação de maiores requisitos. Então, vão ser requisitos relacionados à acessibilidade, à segurança, capacidade técnica, operacional, econômica da empresa, de forma proporcional à especificação do serviço. Além disso, essa nova legislação majorou a exigência de um capital social mínimo para que esses prestadores de serviços possam ser beneficiados com essas outorgas. Então, isso deve trazer melhorias aí para o usuário, né, doutor Rafael? Exato. Sabe por quê? Sabe um direito que o usuário tem? Inclusive está na Lei 8987, um direito que o usuário tem de escolher, quando possível, quando cabível, mais de um transporte, mais de uma empresa especializada nesse transporte. Então, é a lógica básica da concorrência, né? Você não vai no mercado, você não escolhe um produto ou outro, você não gosta de um produto, você gosta de outro, você tem uma preferência, etc. Então, a ideia é que isso também aconteça a partir dessa alteração legislativa. E a nossa produção recebeu mais uma pergunta, vamos ver? Se o serviço não foi prestado de forma adequada, o passageiro tem o direito de pedir o dinheiro da passagem de volta ou receber outra passagem? Doutor Rafael. Olha, nós temos aqui a incidência do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, né? Eu selecionei aqui 2 artigos, sem prejuízo de eventuais outros diplomas e normativas, mas creio que esses 2 artigos nos conduzem a uma boa resposta satisfatória. Nós temos o artigo 6º, inciso 6, né, do CDC, e nós temos também o artigo 20. E basicamente se fala assim, dinheiro de volta, ou outra passagem, ou abatimento do preço proporcional, ou prestação, se for possível, prestar novamente, você repor essa prestação que não foi feita de forma adequada, né? O artigo 6º, inciso 6º, vai falar em reparação de danos, inclusive coletivos e difusos. E o artigo 20 vai falar em reexecução do serviço sem custo adicional, tá? Quando possível, é claro. Então, se você perdeu um ônibus, foi prejudicado por uma greve, por exemplo, você teria direito a repor essa condição por conta da má prestação do serviço. Isso fique claro que é uma alternativa cabível ao consumidor, tá bom? Mas também se fala em restituição imediata da quantia paga ou mesmo a abatimento proporcional do preço. E, doutor Leonardo, de que forma que a sociedade pode colaborar aí, pode influenciar aí na melhoria do sistema de transporte público? Primeiramente, eu acredito que é responsabilidade de todos contribuir de alguma forma para a melhoria do nosso país como um todo. O Dr. Rafael mencionou aí os poderes e deveres do usuário, e aí a sociedade como um todo deve tentar contribuir para que a gente atinja um grau de excelência maior, ainda mais nesse ponto específico do transporte público. Então, o Estado deve, através do seu poder de polícia, fiscalizar, ficar em cima para ver se os prestadores de serviço estão verificando as normas que são estabelecidas. O setor privado deve investir em tecnologia, em conforto, em segurança, até porque, como nós dissemos aqui exaustivamente, ele tem responsabilidade objetiva. Se ele causar um dano a qualquer usuário, ele deve, de regra, reparar esse dano. Então, o setor privado deve se preocupar sempre em colocar uma frota atualizada, confortável, com serviços dignos para a população e transportar de maneira humana,
porque o que nós vemos em grandes centros urbanos, infelizmente, é a aglomeração de pessoas. Infelizmente, a gente já viu vários casos de acidentes, até fatais, que vitimam os usuários desse transporte, e isso não é interessante para ninguém. A gente tem que falar aqui sobre cidadania, vários outros conceitos, a gente poderia ficar aqui horas e horas tratando sobre o assunto, mas eu acredito que é a responsabilidade de todo mundo contribuir aí para que haja melhoria nesse serviço, especificamente de transporte público. E é isso que a gente espera, né? E o nosso programa de hoje chegou ao final. Doutor Leonardo, doutor Rafael, muito obrigada pela participação de vocês aqui. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!